Muito bem. Boa tarde a todos. Nós vamos olhar para o livro de Ruth, capítulo 2. Então, começamos ontem, pensamos naquela família que partiu de Belém, de Judá, para Moabe. Falamos dos acontecimentos que se deu em Moabe, com a morte de Elimeleque e com a morte dos seus dois filhos, Malom e Quilion. E ficando Noemi desamparada do seu marido e dos seus filhos. E agora ela tem duas noras que ficaram viúvas. Irmãos, é interessante como Deus guia, Deus usa acontecimentos da nossa vida, mesmo em família, para nos ensinar lições. E Deus, na sua presciência, soberania, Ele guia todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo, conforme o conselho da sua vontade. Paulo diz isso na carta aos Efésios. E eu li algumas coisas sobre Noemi, e eu quero só frisar algo aqui. Noemi, a figura de um crente desviado, retornando para o caminho da restauração. Nós estamos olhando em Noemi a figura de um crente desviado que está voltando para o caminho da restauração. Então, esse caminho, ela está voltando. O Apocalipse diz: lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te. Na carta que o Senhor Jesus escreve à igreja de Éfeso. O caminho para quem caiu, se desviou do caminho, pecou, é realmente arrependimento para com Deus, confissão, abandono e voltar. E não é algo tão fácil. Variadas vezes eu ouço de crentes que resolveram fazer essa volta, mas não encontram forças. E dão 2 passos para frente, mas dão 10 para trás. E voltam para o mesmo lugar de onde estavam, no charco, no lodo, na lama. Então, ela é essa figura de alguém que está buscando o caminho da restauração. Em Ruth, vemos a figura de um novo convertido, fazendo do Deus de Israel o seu Deus pessoal. A confissão de Ruth é uma das confissões de fé das mais lindas que a gente pode ter nas Escrituras. Quando Ruth abriu a sua boca para falar da sua confissão de fé, dar razão da sua esperança. Irmãos, é muito bom quando nós salvos podemos dar razão da nossa esperança. Poder contar como Deus nos salvou. Poder falar para as pessoas da nossa esperança viva. Ruth, então, ela diz que, ela falou para Noemi, quando Noemi apertou com ela, ela falou: Noemi, nada vai me separar de ti, eu vou seguir você para onde você for. Eu estou intimamente ligada ao mesmo Deus que você serve. Ao mesmo Senhor, eu tenho uma identidade, eu tenho identificação. Então ela diz para Noemi, no versículo 16 do capítulo 1, onde tu fores, irei eu, onde pousares, ali pousarei eu. Noemi, o teu povo que eu não conheço será o meu povo. Oh, irmãos, que verdade tão solene. Olha, eu estou aqui só de ontem para cá. Eu posso olhar em cada rosto e me identificar que vocês são o meu povo. O nosso Deus é o mesmo. Nos sentir com liberdade, familiarizados nesse ambiente a qual Deus nos inseriu, que é a igreja de Deus, que é o seu corpo. E então nós temos a Orfa, a figura de uma pessoa professa, um mero professo. O
O apóstolo Pedro diz que ele faz uma apresentação na sua carta. A porca voltou à lama e o cão ao vômito. É triste, né? É pesado, né? Por que essas duas coisas, essas duas comparações? Quando ele fala da porca, do porco ou porca, ele está falando daquilo que não houve nenhuma mudança. A profissão de fé não acompanhou a boca. Quando ele fala do cão, do vômito, o interior não foi transformado, não foi mudado. O grande propósito de Deus é mudar o nosso interior, é tirar o nosso coração de pedra, é dar-nos um coração segundo o seu coração. Órfã não recebeu isso, irmãos. Órfã podia chorar, órfã podia expressar sentimento, mas ela volta, ela só esperou que uma oportunidade, quando as coisas ficaram duras para ela, e ela então volta para os seus deuses, e Órfã tinha em mente um novo casamento, não estava errada. Então a Noemi, que olhamos ontem, essa mulher desamparada do seu marido, porque está agora, morreu o marido, morreu os filhos, está voltando para Belém, a casa do pão. A casa do pão agora, ela ouviu falar que tem pão na casa do pão de Judá. Eu falei ontem, irmãos, como é bom e precioso ouvir que igrejas locais estão voltando às suas origens no Novo Testamento, de onde nunca deveriam ter saído. Como é alegre essa notícia. É quando a centralidade é Cristo, quando a atração é Cristo, quando a suficiência é Cristo, quando tudo é Cristo para o povo de Deus. Nada mais substitui a presença dEle. Não reunimos por causa de nada a não ser Ele. Como é bom encontrar cristãos atraídos ao Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos pensar em capítulo 2, agora, no progresso da vida de Ruth, como uma nova convertida, mas não só isso. Porque depois que nós somos salvos, a nossa salvação deve ser acompanhada de um progresso espiritual, progredir, crescer espiritualmente. Vamos olhar então o capítulo 2. Aproveitar esses minutinhos, tem outra reunião em seguida. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente, poderoso da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os seus segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores, e disse-lhe: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-la entre as gavelas, após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui, até agora, a não ser um pouco que esteve sentado em casa. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vá colher em outros campos, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos ao campo em que cegarem, irás após elas.
Não dei ordem aos moços que não te amolestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu ao seu rosto. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou, quando fizestes a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixastes o teu pai e a tua mãe e a terra de onde nascestes, e viestes a um povo que antes não conhecesse. O Senhor te retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas viestes abrigar. E disse ela: achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não a censureis. Deixai cair alguns punhados de feixes, para que as colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhando o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. Nós vamos ler até aqui, nessa oportunidade. Nós sabemos que há uma reunião em seguida de batismo, e nós então vamos pensar nisto. Olhar nesses minutinhos que nos é dado aqui, pensar nessa figura tão preciosa de Ruth como uma pessoa recém-chegada na fé. Ruth é uma gentia. Ruth foi discipulada por Noemi. Ela aprendeu com Noemi acerca de Deus. Lá ainda em Moabe, Noemi falou com ela desse Deus vivo, verdadeiro, e o seu coração foi atingido. Atingido. E ainda estando lá em Moabe, tanto que a fé de Ruth, ela foi revigorada, o seu testemunho audível, o que ela confessou para Noemi. O seu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Olha, eu estou disposta a quebrar todas as pontes que vai ficar para trás. Eu não vou voltar mais em Moabe. Moabe não tem valor para mim. Não há nenhum registro nas Escrituras de Ruth, de alguma maneira, em algum dado momento, falando de Moabe. Irmãos, é assim conosco também na vida cristã. O Senhor Jesus falou que aquele que põe a mão no arado, irmãos, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino. O Senhor Jesus estava pensando em Eliseu, sucessor de Elias. Quando ele estava arando e que Elias lança a capa sobre ele, ele disse: deixa primeiro eu despedir dos meus pais. Você sabe o que eu te fiz, Elias falou para ele. Ele vai, despede dos seus pais, pega as suas juntas de boi, mata e queima os seus arados. Eliseu queria dizer com essa expressão que jamais voltaria a arar terra. Ele tem um comissionamento para ser um profeta em Israel. Uma verdadeira conversão será seguida, irmãos, de um progresso espiritual.
Como Pedro mencionou, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos então em Boaz, eu falei que Boaz é um homem, o seu nome quer dizer, nele há forças, nele há força. Mas ao mesmo tempo Boaz é um senhor de muitos bens. Que figura preciosa, irmãos. Que figura preciosa. Podemos olhar para Boaz como uma figura do Senhor Jesus Cristo. Nele nós encontramos todos os recursos abundantes para a fonte da nossa vida, para guiar a nossa vida aqui durante todo o período da nossa existência aqui nesse mundo. Agora, uma característica de alguém que nasceu de novo, de alguém que nasceu verdadeiramente, irmãos, é que essa pessoa tem desejos espirituais espontâneos. Irmãos, ânimo espiritual não é fabricado, não é comprado. Não depende de coisas externas. Não precisamos criar coisas para que as pessoas fiquem animadas. Ruth não precisou de coisas externas. Logo que ela chega em Jerusalém, irmãos, é o período da colheita, das cevadas. E o texto começa dizendo para nós que Noemi tinha um parente chegado, homem valente, poderoso, da família de Elimeleque. E ele morava em Belém, irmãos, em Belém. Que contradição, né, irmãos? Olhando para Elimeleque, deixando Belém e vendo Boaz em Belém. E quem que estava em Belém? Quem que foi criado em Belém? O nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Belém. Ele está em Belém. E Ruth, então, ela fala com a sua sogra, deixa-me ir ao campo e apanhar espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Irmãos, eu queria dizer que a igreja, ela é chamada de lavoura de Deus. Lavoura de Deus. Um dos seus títulos. 1 Coríntios 3. A lavoura é lugar de trabalho árduo. Serviço pesado. De plantar, de colher. Fomos chamados a semear a boa semente do Evangelho. E Ruth está pedindo, irmãos, para ir ao campo, para colher. Nós podemos lembrar do Senhor Jesus comissionando, Mateus 28, os seus discípulos, para que eles pudessem ir pelo mundo inteiro pregando o Evangelho a toda criatura. Pregando o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pregando o Evangelho e fazendo discípulos. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós estamos olhando aqui a figura de Ruth. Ruth pedindo para Noemi para ir ao campo. Aquele a quem em cujos olhos eu achar graça. E eu queria, rapidamente aqui, eu falei da relação de sogra e nora. E às vezes a gente ouve falar de genro e sogra. Essas relações conturbadas, espinhosas, familiares. A palavra de Deus mostra que não tem lugar para isso. Nós estamos olhando uma nora relacionando com a sogra. E que relacionamento invejoso, né, irmãos? Que amor dessa nora com essa sogra, que respeito. Mas eu queria destacar aqui, Paulo diz a Tito, quero, porém, que as mulheres mais velhas, mais experientes, ensine as irmãs mais novas a serem boas donas de casa, amarem seus maridos, amarem aos seus filhos. E eu queria destacar algo aqui. Paulo não está dando um conselho para que uma união feminina seja estabelecida, uma reunião para mulheres especialmente,
Paulo não está dizendo isso, é um conselho particular, é algo feito em particular por nossas irmãs. E vou dizer, irmãos, eu não sei, é algo que tem estado em falta. Parece que são duas gerações que não se encontram. As mulheres mais novas, com muito respeito, eu quero dizer, talvez o orgulho, não se sujeitando em receber o conselho de uma irmã mais experiente. Como é necessário, como é preciso. Nós temos carência. Nós podemos ensinar muitas coisas publicamente, mas há conselhos que, no particular, vai fazer diferença. Minhas queridas irmãs mais novas, minhas irmãs que estão pretendendo em casamento, pensem nisso. Nós não entramos no casamento sabendo tudo. E ao longo do casamento irá aparecer conflitos, dificuldades. Especialmente quando uma irmã ela vem de um lar não cristão. Especialmente. Então nós estamos olhando aqui Noemi, sendo um instrumento de Deus para ser um guia para Ruth. Ruth é uma viúva. Noemi também é uma viúva. E Noemi então falou: vai, minha filha, vai. Vai. E ela então foi, naquela manhã, eu estava olhando os horários aqui, segundo a palavra de Deus, 6 horas da manhã, Ruth está saindo. É um horário que os segadores estão preparando para ir para a colheita, 6 da manhã, bem cedo. Ruth chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz. Coincidência, irmãos? Não existe acaso nem coincidência em nossas vidas como cristãos. Não existe sorte. Ele faz convergir todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele faz. Ele está guiando. Irmãos, nós iremos olhar a figura de uma igreja sendo tirada de entre os gentios. Ruth é uma figura da igreja tirada entre os gentios. O Senhor está nos mostrando figuradamente o que ele vai fazer nesse livro. Esse livro vai terminar trazendo a genealogia de Davi, mostrando da onde o nosso Salvador irá realmente ter a sua linhagem, sua genealogia, lá no Evangelho de Mateus. Queria que os irmãos olhassem comigo rapidamente o Evangelho de Mateus, rapidamente. O Evangelho de Mateus, escrito para os judeus, e Mateus sendo um judeu, interessante. Eu queria rapidamente, versículo 3, nós não temos muito tempo. Versículo 3. E Judá gerou Tamar. Tamar é uma cananeia, é uma mulher cananeia. E Judá gerou, verso 3, capítulo 1 de Mateus, verso 3. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Hezron, Hezron gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nazaon. Nazaon gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias. 4 mulheres. Estamos olhando aqui 3 mulheres, podemos pensar gentias,
na linhagem da genealogia do Senhor Jesus. Eu imagino que os judeus devem ter odiado isso. Preconceituosos, como eles eram. Então o Senhor está nos mostrando a beleza. Quando a gente olha Ruth pedindo a Noemi para ir colher, olhando um coração avivado. Irmãos, as conversões dos nossos dias, conversões que às vezes não expressam ânimo, não expressam um abundante gozo, não expressa um desejo de envolvimento. Envolver nas coisas de caráter espirituais. Há muitos serviços para ser feitos. E nós estamos olhando em Ruth. Ruth chegou nos dias da colheita. Eu quero ir colher. Eu quero estar colhendo. E essa Ruth, ela tem essa confiança nesse Deus a quem ela entregou a sua vida. E o Senhor fez convergir para os campos de Boaz. Meus irmãos, o nosso Boaz é muito maior do que esse Boaz com que Ruth trabalhou. O Senhor tem nos colocado também nesse glorioso campo, nesse vasto campo. Cada um de nós estamos inseridos nesse campo. Como nós estamos trabalhando, como nós estamos agindo, como nós estamos fazendo, como nós estamos usando o nosso tempo. E ela apanhava espigas após os segadores. Versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram eles: o Senhor te abençoe. Que caráter, né, irmãos? Que caráter de um homem. Olha o tratamento desse homem com os seus funcionários, com os seus segadores. Será que nós podemos aprender uma lição aqui? Mesmo sendo de Boaz um homem comum, o que nós podemos aprender desse Boaz? Nós estamos olhando um homem, irmãos, que o Senhor domina sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre os seus bens. Verso 5, e disse Boaz ao seu moço que estava sobre os seus segadores. De quem é essa moça? Eu queria falar sobre esse moço. Esse moço não tem nome. E eu queria dar uma sugestão aqui, pensando nesse moço como uma figura do Espírito Santo, aquele a quem do céu o Senhor enviou aqui, para glorificar o seu nome, para convergir as glórias para o seu nome. Mas ele também nos guiaria em toda a verdade. Ele é aquele que quer guiar o seu povo aqui. Irmãos, o Espírito Santo, ele quer ter preeminência no ajuntamento do povo de Deus. Ele quer guiar o seu povo. Ele pode guiar o ajuntamento do seu povo nas reuniões da igreja local. Alguém diz, ele pode guiar o partir do pão, mas as outras reuniões nós temos que então ser guiá-las, fazer as nossas escalas, as nossas preferências. Meus irmãos, ele é poderoso. Ele pode guiar todas as reuniões, ele pode guiar o partir do pão, ele pode guiar os ministérios, ele pode guiar a pregação do evangelho. Ele pode guiar. Aquele moço, então, foi perguntado por Boaz. Boaz perguntou ao moço: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava sobre os segadores: essa é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. O Espírito Santo testificando, ele testifica conosco que nós somos filhos de Deus. Somos filhos. Como é precioso quando nós podemos olhar para um novo na fé, um novo salvo, identificar com ele que ele é alguém salvo verdadeiramente, que o Espírito Santo selou a sua vida,
que ele tem essa vida que pulsa de Deus. É alguém que veio, como diz, dos campos de Moabe. Sabe, a vida é um progresso. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos lá rapidamente. 1 Tessalonicenses 4, para que a gente possa pensar na vida cristã como uma vida em progresso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir, crescer cada vez mais. Você está crescendo, irmão? Irmã, você está crescendo espiritualmente? Na vida cristã? Os irmãos estão acompanhando o seu desenvolvimento? Você está demonstrando esse crescimento saudável? Verso 2, porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Agora ele vai dizer, porque esta é a vontade de Deus. Moço, moça, essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. A vossa santificação. Deus te comprou por direito, Ele tem direito sobre a sua vida. Você pertence a Ele. Tudo seu, tudo que você é, pertence a Ele. Por inteiro. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Agora eu me dirijo a todos, mas especialmente aos jovens. Aos jovens. A palavra porneia, fornicação. Deus está dizendo que a relação fora do casamento é pecado. A prostituição é pecado. É Deus que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Essa é a vontade de Deus, que vos abstenhais da fornicação. E agora, para nós agora, os maduros, eu quero também falar algo. Vamos olhar lá, irmãos, capítulo 4 ainda, eu pulei aqui, mas quero voltar lá. Ele vai dizer algo interessante. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Pedro diz que a mulher é esse vaso. Aquele vaso mais frágil, não fraco, não é essa imagem de fraqueza física. Uma formação diferente, delicada da mulher. Ele vai dizer que cada um de vocês saiba possuir o vaso em santificação. E olha bem o que vem em seguida, irmão. Não na paixão da concupiscência. Não na paixão da como gentios que não conhecem a Deus. Meus irmãos, um mundo depravado. Um mundo virado de cabeça para baixo. Não há mais moral, não há mais decência, mas Deus espera dos seus filhos um comportamento diferente. Nós entramos nos campos de Boaz. E nós vamos ver a preocupação desse Boaz humano com Ruth. Então, eu estou trazendo isso. Olha o verso 6 ainda desse capítulo aí, irmãos. E ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Irmãos, no meio do povo de Deus, as coisas lá fora é comum, mas enganar dentro desse ambiente. Isso pode acontecer. A palavra de Deus diz que as nossas irmãs vestindo de uma forma decente, não indecorosa, não atraindo os olhos dos outros. Quantas das vezes esse ambiente é um ambiente pernicioso. Muitas das vezes uma roupa indecorosa, indecente. É o que ele está dizendo, irmãos. Mas também a nós os homens. A nós, não é só as mulheres, não. Quantas das vezes a exposição, a vontade de mostrar o que não deve ser mostrado,
ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Que verdade solene, meus irmãos. Então nós entramos nos campos de Boaz para trabalhar, para servir. Então Ruth aqui está sendo perguntada, de quem é essa moça? Será que alguém pergunta? Será que o Senhor tem esse interesse em saber quem nós somos? E ele vai dizer qual é o testemunho que ela disse. Disse-me ela, deixa-me ir colher espigas e ajuntá-la entre as gavelas. Irmãos, há uma lei no capítulo 19 de Levítico, vamos olhar. O que a lei exigia de um judeu piedoso, dos judeus, Levítico 19, verso 9 e 10. Quando também fizeres a colheita da vossa terra, o cano do teu campo não cegarás totalmente. As espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-á ao pobre, ao estrangeiro, eu sou o Senhor vosso Deus. Deuteronômio 24, irmãos. Verso 19. Quando no teu campo colheres a tua colheita, e esqueceres um molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Lembra-te-ás de que fosse servo na terra do Egito, portanto te ordeno que faça isto. Que Deus glorioso, que Deus maravilhoso. Esse Deus estava pensando nos mais desfavorecidos, nos pobres. Então nós estamos olhando aqui um acontecimento dado na prática, nesse campo de Boaz. Ruth pedindo para colher após os segadores. E eu quero pensar nesses segadores aqui, irmãos, pensando na igreja, na figura da igreja, nesse ambiente da igreja local. Os nossos irmãos que ensinam a palavra de Deus, que receberam de Deus dons espirituais para alimentar o povo de Deus com a boa palavra. O que Deus está esperando desses dons espirituais no meio do seu povo? O que ensina que se esmere, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, esmerar, desgastar, gastar tempo, cegando a boa palavra de Deus. Esses segadores estão aí. Podemos pensar nas igrejas locais espalhadas, tendo esses dons espirituais. Ruth, então, está desejosa de apanhar espigas, rebuscar. Irmãos, o desinteresse pelas coisas espirituais tem sido algo chocante. Às vezes você não vê esse interesse que nós estamos olhando no coração de Ruth. Ruth está pedindo, desejando colher, entrar nos campos. Uma verdadeira conversão será seguida, irmãos,
de um forte desejo de servir a Deus verdadeiramente. Olha o que diz no verso 8, irmãos, já não vamos muito. Então disse Boaz a Rute: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo. Não vá colher em outro campo. Mas espera aí, os campos não eram todos dos mesmos judeus, dos israelitas? Mas com certeza tinha diferença. O Senhor tem nos dado, irmãos, instruções a respeito da igreja de Deus. O Senhor tem aberto nossos olhos para enxergar as belezas insondáveis de Cristo. A natureza da sua igreja, preciosa. Eu citei, vou tornar a citar novamente, 2 Coríntios capítulo 11, porque Paulo, eu estou zeloso de vós. Assim como Cristo está, olha o que ele vai dizer no capítulo 11, 2 Coríntios. Verso 2, porque eu estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um marido, a saber, a Cristo. Uma grande preocupação no coração de Paulo, porque lá em Corinto chegou, irmãos, aquele espírito denominacionalista. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou, e assim por diante, eu sou de Cristo. Pensando que aquele espírito denominacional nasceu naquele ambiente, se espalha pelo mundo. Ah, quantas vezes a gente ouve dizer que alguém encontrou um campo, alguém está saindo para visitar outros lugares. Ah, como nos entristece quando alguém encontra deleite nesse ambiente denominacional. Falam que aqueles cultos são animados, que aquelas reuniões são atrativas. Não há nada lá que possa, de fato, ser trazido, que possa ser usado. Não vá colher em outros campos. E Paulo vai dizer assim, olha, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos. Irmãos, ele odeia o clericalismo, ele odeia. Eu não posso gostar daquilo que Deus odeia. Eu não posso ter admiração por aquilo que o Senhor, ele diz que ele odeia, o clericalismo. E se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Ah, quantos irmãos foram arrastados? Quantas irmãs, quantas famílias? Então, o conselho de Boaz para Ruth: não vá colher em outro campo, nem tampouco passe daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Eu queria destacar isso aqui, tinha moços e moças. Ficarás com as minhas moças. Será que tem algo aqui, irmãos, para nos ensinar? No ambiente tão perverso dos dias que nós vivemos? Com toda certeza. Que o Senhor Deus nos dê comportamentos verdadeiros. Que o Senhor nos dê comportamentos respeitosos. Irmãos, não perder de vista o temor de Deus. Você vai ficar com as minhas moças. Você não vai passar para outro campo. Os teus olhos estarão atentos ao campo, que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Que cuidado, irmãos. Ruth era uma viúva desprovida, não tinha ninguém por ela. Mas Boaz chegou e falou, olha, tem uma moça aqui.
Eu não quero que vocês a molestem. Não quero que vocês tratem mal ela. Não quero que vocês façam nada que escandalize ela. Ela é uma recém-chegada no nosso meio. Irmãos, quantas das vezes, nesse campo tão precioso, na igreja local, quantas das vezes alguém é escandalizado por uma atitude nossa, por um comportamento nosso, por alguma coisa que nós fazemos. É necessário que os escândalos venham, mas ai daquele por quem o escândalo vem. O Senhor Jesus falou que seria melhor amarrar uma pedra de mó no pescoço, uma pedra de moinho, e ser lançado no fundo do mar. Irmãos, a importância que o Senhor dá à vida de uma pessoa salva, nós temos esse comprometimento de guiar essas pessoas. E há uma outra coisa que eu quero encerrar falando aqui no verso 9 ainda. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe dos que os moços tirarem. Eu queria falar com os rapazes aqui, com os moços aqui, aqueles a quem o Senhor Deus tem dado dons. Deus espera que nós sejamos esse canal de bênçãos. Rapazes, será que a boa palavra de Deus está fluindo dos seus lábios? Moça, quando você conversa com aquele rapaz, que você tem interesse nele, você vê se ele fala das coisas de Deus. Você percebe que quando ele fala de alguma coisa relacionada às coisas espirituais, você percebe que nele há a vida de Deus. Ou você só vê coisas externas, coisas transitórias, coisas passageiras, coisas que vão ficar aqui. Que Deus possa nos ajudar. Que os rapazes que estão aqui nessa tarde, os irmãos que estão aqui nessa tarde, sejam aqueles que vão tirar a água desses poços, eu diria, inesgotável da palavra de Deus, para alimentar o seu povo, para saciar a sede daqueles que estão sedentos. Irmãos, há uma jovenzinha de 14 anos, frequentando as reuniões de Maringá, ela mora ao lado. Ágata. Há uns 10 dias atrás, ela está numa reunião e de repente ela entra em choro, um choro assim incontrolável, e ela vai ao banheiro e alguém vai com ela, e depois então que ela volta, ela começa, os olhos, comecei a conversar com ela, e ela começou a conversar comigo, e ela me contando, então, os problemas que tem em casa. A Ágata não falta, sempre que ela pode estar na reunião. Os pais são separados, ela tem um irmão que está preso de 20 anos, e ela disse, então, a minha casa é um verdadeiro inferno. Mas ela está ali, desejando ouvir a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia dela marcada, cada texto. Eu estava fazendo uma exposição de Pedro na semana passada. Capítulo 2 de 1 Pedro, deixando a maldade, daqueles pecados que deveriam ser deixados. Ela falou, eu tenho que perdoar mesmo as pessoas que me fazem mal. Mesmo aqueles que querem fazer mal para mim, eu tenho que perdoar. É isso que a Bíblia fala. Então, irmãos, pessoas sedentas estão chegando dos campos de Moabe, nesse ambiente. E é necessário que nós tiramos água desse poço para saciar essa sede. Que Deus, na graça dele, nos faça desejar entrar no campo do nosso Moabe, ou do nosso Boaz, perdão, para servir nesses dias. Há vagas nesse lugar, há vaga nesse campo. Se coloque na fila. Seja um desses servos. Não comece depois, começa hoje.
que nós possamos apreciar, irmãos, o nosso Boaz, nesses dias. Eu diria, chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Não há nada igual. Não há nada que substitua. Amanhã os irmãos vão estar ao redor dessa mesa. Chamados à comunhão do seu Filho. Eu não vou dizer que a mesa amanhã ela é a expressão da comunhão que já existe. Ela não vai fazer a comunhão daqueles que não têm. Mas é uma expressão mais alta, mais sublime, da comunhão que já existe, porque nós estamos servindo nesse campo do nosso Boaz. Amém.